Relato 1. A cabana na floresta. Eu sempre gostei de aventuras ao ar livre, e quando meus amigos me chamaram para passar o fim de semana em uma cabana isolada nas montanhas, fiquei empolgado. A ideia era desconectar do mundo, longe de qualquer sinal de celular, redes sociais ou a correria do dia a dia. Apenas nós, uma cabana aconchegante e a natureza ao redor. Mal sabíamos que aquele fim de semana seria completamente diferente do que esperávamos. A cabana ficava em uma área remota, cercada por uma densa floresta. Tínhamos ouvido falar que a região tinha um certo misticismo, com antigas lendas sobre a floresta, mas ninguém realmente acreditava. Era uma casa de madeira simples, um pouco desgastada pelo tempo, mas com um charme. Chegamos ao fim da tarde, e o sol estava se pondo por trás das montanhas, tingindo o céu de um laranja profundo. Aquela visão nos deu uma sensação de paz. Porém, já na primeira noite, as coisas começaram a parecer um pouco estranhas. Enquanto preparávamos o jantar, ouvimos um som forte vindo da floresta, algo como o estalo de galhos se quebrando. Todos paramos o que estávamos fazendo e nos entreolhamos, mas logo fizemos piada, dizendo que devia ser apenas algum animal. Afinal, estávamos em uma floresta. Não havia motivo para se preocupar. Depois do jantar, nos sentamos perto da lareira e ficamos conversando até tarde. No meio da conversa, a luz da cabana começou a piscar. Não era uma lâmpada velha tremeluzindo. Parecia que alguém estava mexendo com a eletricidade, desligando e ligando a luz deliberadamente. O problema é que não havia mais ninguém ali além de nós. Um dos meus amigos, Daniel, se levantou e foi verificar o quadro de energia, mas não encontrou nada fora do normal. Depois disso, a luz se estabilizou, mas o clima ficou pesado. Todos sentiam que algo não estava certo. Fomos dormir por volta da meia-noite, tentando não pensar muito no que tinha acontecido. Eu dividi o quarto com a Ana, uma amiga nossa, e enquanto me ajeitava na cama, comecei a sentir um incômodo crescente. Não era um medo claro, era mais como uma sensação de estar sendo observado. O vento lá fora estava mais forte, e o som das árvores balançando era perturbador, mas nada comparado ao que veio em seguida. Acordei no meio da noite com a sensação de algo próximo à cama. Abri os olhos devagar, e meu coração quase parou. De pé, no canto do quarto, havia uma figura escura, imóvel. A silhueta parecia humana, mas algo nela estava errado. Não era alguém da nossa turma. Tentei gritar, mas a voz não saiu. O pânico tomou conta de mim. Quando finalmente consegui acender a luz ao lado da cama, a figura havia desaparecido. Olhei para a Ana, que ainda dormia profundamente, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, contei a todos sobre o que vi, esperando risadas ou alguém dizendo que eu estava apenas sonhando. Mas, para minha surpresa, Daniel também teve uma experiência assustadora. Ele disse que, por volta das 3 da manhã, ouviu passos pesados no corredor, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Quando foi investigar, não encontrou ninguém, mas as marcas de lama no chão indicavam que alguém tinha passado por ali. A partir daí, as coisas ficaram cada vez mais estranhas. Durante o café da manhã, os utensílios na cozinha começaram a cair sozinhos. Copos se moviam na mesa e a geladeira abriu sozinha 2 vezes. A sensação de ser observado ficou constante e todos começaram a ficar visivelmente tensos. Decidimos que, assim que o sol começasse a baixar, partiríamos, já que a sensação de que algo estava nos cercando só aumentava. Na tarde daquele dia, enquanto arrumávamos nossas coisas para ir embora, ouvimos batidas fortes na porta da cabana. Não era um som natural. Eram batidas ritmadas, como se alguém ou algo quisesse entrar. Daniel abriu a porta rapidamente, mas lá fora não havia nada além da floresta silenciosa. Foi naquele momento que todos sentimos que estávamos em perigo. Aquilo não era um jogo. Algo estava conosco e não queria que saíssemos. O pior aconteceu à noite, na última tentativa de descansar antes de partir de madrugada.
Estávamos todos no mesmo cômodo, com as malas prontas, quando ouvimos um som que nunca vou esquecer. Uma risada baixa, macabra, vindo do andar de cima da cabana. Ninguém conseguia se mover. Era como se nossos corpos estivessem congelados pelo medo. A risada foi ficando mais alta, e então, do nada, todas as portas e janelas da cabana começaram a bater violentamente, como se algo estivesse tentando entrar. Corremos para o carro em desespero, sem olhar para trás. Os poucos minutos que nos separavam da estrada principal pareceram uma eternidade, com o barulho da risada ainda ecoando em nossas cabeças. Quando finalmente alcançamos a estrada, o silêncio da floresta parecia zombar de nós, como se nunca houvesse nada de errado. Desde então, nenhum de nós voltou àquela cabana. Depois daquele fim de semana, procurei saber mais sobre o lugar e descobri que, muitos anos antes, a cabana pertencia a uma família que desapareceu misteriosamente. A história contava que, certa noite, os moradores foram ouvidos pela vizinhança dando risadas, como se estivessem enlouquecendo. No dia seguinte, a casa estava vazia, sem sinais de luta, sem qualquer pista. Hoje, sempre que penso naquela risada, ainda sinto calafrios. Algo naquela cabana não queria ser perturbado e, por sorte, saímos de lá antes de descobrir o que realmente aconteceu. Relato 2. A escadaria da mansão dos meus avós. Quando eu era pequena, passava todos os verões na casa dos meus avós. Eles moravam em uma mansão antiga, daquelas com janelas enormes, paredes cobertas de era e jardins imensos. Para mim, aquele lugar sempre parecia mágico, com seus corredores infinitos e cômodos cheios de móveis velhos e tapetes grossos que abafavam qualquer som de passos. Era o refúgio perfeito para uma criança curiosa como eu. Mas havia uma parte da casa que eu nunca gostei, a escadaria principal. A escadaria ficava logo na entrada da casa, uma construção majestosa, feita de madeira escura, com degraus que rangiam a cada pisada. Ela se enrolava até o segundo andar em uma curva suave, mas havia algo nela que sempre me incomodava. Quando criança, eu evitava ao máximo subir ou descer sozinha. Sentia que, quando estava ali, eu não estava realmente sozinha. Havia uma presença, algo invisível, mas definitivamente lá. Certa vez, durante um dos verões que passei lá, meus avós saíram para visitar alguns amigos na cidade vizinha, deixando-me sozinha pela primeira vez. Eu tinha 12 anos e estava animada por ter a casa só para mim. Passei a tarde brincando no jardim, explorando cada canto da mansão. Tudo parecia normal até que, ao anoitecer, a casa ficou estranhamente silenciosa. A noite estava quente, então decidi me refrescar com um copo d'água na cozinha. No caminho de volta para a sala, ao passar pela base da escadaria, senti um arrepio. O ar ali parecia mais frio do que no resto da casa. E, por um momento, pensei ter ouvido algo vindo do andar de cima. Um som leve, quase imperceptível, como se alguém estivesse caminhando lá em cima. Parei no pé da escada e olhei para cima. Os degraus escuros desapareciam no corredor do segundo andar, onde a luz não alcançava. O corredor estava coberto de sombras e, àquela distância, mal dava para ver o final. Mas eu sabia que não havia ninguém no andar de cima. Meus avós não voltariam até tarde e eu era a única na casa. Tentei ignorar, mas à medida que me afastei da escada, o som voltou. Passos, claramente vindo do segundo andar. Fiquei paralisada no meio do corredor, meu coração acelerado. Respirei fundo, dizendo a mim mesma que era apenas o vento ou talvez o barulho da velha estrutura da casa. Mas os passos não pararam. Estavam mais altos agora, como se quem quer que fosse estivesse descendo a escada lentamente, degrau por degrau. Eu olhei de relance, sem coragem de encarar diretamente, e vi algo no canto do meu olho, uma sombra indistinta, descendo pela escadaria. Meu corpo ficou rígido, e eu mal conseguia respirar. Corri para o quarto dos meus avós, fechando a porta atrás de mim e tentando me acalmar.
Depois de um tempo, o som dos passos parou. Por alguns minutos, tudo ficou em silêncio novamente, o que deveria me tranquilizar, mas o silêncio, naquela casa, sempre parecia mais assustador do que os próprios sons. Eu não sabia quanto tempo tinha passado, mas eventualmente decidi sair. Talvez fosse minha imaginação. Talvez a casa antiga estivesse apenas fazendo aqueles ruídos normais de madeira velha se ajustando. Tomei coragem, abri a porta devagar e olhei para o corredor. Tudo parecia normal, até que ouvi novamente. Dessa vez, era diferente. O som dos passos não vinha mais da escada. Parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, como se ecoasse pelas paredes. Então, algo me fez olhar para o fim do corredor. Lá, perto da janela empoeirada, vi uma silhueta. Era uma menina, da minha idade, usando um vestido branco antigo. Ela estava de costas para mim, olhando fixamente pela janela. A luz fraca da lua entrava pela janela, iluminando sua forma de maneira sutil. Eu deveria ter gritado, corrido, feito qualquer coisa, mas, de alguma forma, eu estava hipnotizada. Quem é você? Consegui murmurar, minha voz tremendo. Ela não respondeu. Em vez disso, virou a cabeça lentamente, o suficiente para que eu visse seu rosto de perfil. Parecia estar chorando, lágrimas desciam pelo seu rosto pálido. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu. Eu queria sair correndo, mas meus pés pareciam presos ao chão. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia ouvir qualquer coisa além dele. Tudo estava quieto novamente, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia o que tinha visto. Quando meus avós voltaram naquela noite, tentei contar o que aconteceu. Minha avó, em vez de me tranquilizar, ficou estranhamente séria. Ela me puxou para perto e, com uma voz baixa, disse: "Você a viu, não foi?" "Quem?" perguntei, ainda assustada. Ela hesitou por um momento, depois suspirou profundamente. "Dizem que há muito tempo, uma menina morou aqui com os pais. Ela desapareceu misteriosamente, e desde então, algumas pessoas dizem que ainda a veem pela casa, especialmente perto da escadaria." Naquele momento, tudo fez sentido. A sensação de ser observada, os passos, a sombra na escada. E, a partir daquele dia, nunca mais olhei para aquela escadaria do mesmo jeito. Na verdade, evitei ao máximo passar por ali sozinha. Agora, anos depois, ainda me pergunto quem era aquela menina e o que aconteceu com ela. Nunca soube a história completa, e meus avós também nunca falaram mais sobre o assunto. Mas, toda vez que volto à mansão, sinto sua presença. Ela ainda está lá, esperando, descendo a escada, como se quisesse contar sua história. Uma história que talvez nunca descobriremos por completo. Relato 3. A presença que não me deixa dormir. Há meses que eu não sei o que é uma boa noite de sono. Meus dias se tornaram um borrão e minha mente um caos constante. Mas o que me aflige não é insônia comum. O que me impede de dormir são eles, os espíritos que estão à minha volta. Sempre, no início, pensei que fosse só cansaço, estresse. Passava noites rolando na cama, sem conseguir pregar os olhos. Mas, lentamente, percebi que não estava sozinho no quarto. A sensação de que havia algo ou alguém me observando foi crescendo a cada noite, e eu comecei a ouvir ruídos. No começo, eram sussurros suaves, tão baixos que eu mal conseguia entender o que diziam. Era como se vozes distantes estivessem tentando se comunicar, mas de uma forma abafada, de outro lugar. De madrugada, quando a casa ficava em silêncio absoluto, eu ouvia os murmúrios ao pé da minha cama. Eles vinham de todos os lados, se misturando, como se estivessem ao meu redor. Comecei a dormir com as luzes acesas, achando que isso traria algum conforto, mas isso só os irritou. As luzes agora piscam sem motivo, como se alguém estivesse brincando com o interruptor. E o ar no meu quarto se tornou denso, pesado. Às vezes,
Sinto um frio estranho, algo que me faz tremer mesmo nas noites mais quentes. E não é um frio normal. É um arrepio que começa nas costas e sobe até a nuca, como dedos invisíveis me tocando. O pior é que, nas noites mais longas, sinto o colchão afundar levemente, como se alguém estivesse se sentando na beirada da cama. Eu olho, e não há ninguém. Pelo menos, nada que eu possa ver. Tento fechar os olhos e ignorar, mas a sensação de que há algo ali fica mais intensa. Eu sei que estão ao meu redor, vigiando, esperando. Eles não me deixam dormir. Eles não querem que eu durma. Com o tempo, os sussurros se transformaram em algo mais agressivo. Agora, às vezes ouço risadas baixas, zombeteiras. Sinto que estão se divertindo à minha custa, como se fossem sombras dançando no limite da minha percepção, me provocando. E quando finalmente, por exaustão, meus olhos se fecham e eu começo a mergulhar no sono, acordo com uma sacudida. É como se uma força invisível me empurrasse ou me sacudisse, e meu coração dispara como se tivesse corrido uma maratona. Tentei de tudo, rezas, velas, até um padre veio benzer a casa. Nada funciona. Na verdade, parece que cada tentativa de afastá-lo só faz com que fiquem mais fortes. Eles não vão embora. Cada noite se torna mais insuportável. E o pior é que não consigo mais distinguir o que é sonho do que é real. Às vezes, acordo e vejo vultos pelo quarto, formas indefinidas de pessoas que não deveriam estar lá. Outras vezes, sinto uma presença tão perto de mim que chego a prender a respiração, esperando que desapareçam. Mas eles nunca desaparecem. Já pensei em me mudar, mas algo me diz que eles me seguiriam. Não sei quem ou o que são, mas eles estão comigo, sempre ao meu redor. Já não sei mais o que fazer. As noites são intermináveis, e o medo de fechar os olhos e ser puxado para aquele mundo escuro, onde eles me esperam, é paralisante. Agora, estou escrevendo isso com as luzes piscando ao meu redor e posso ouvir os sussurros novamente, mais fortes do que nunca. Eles estão me observando enquanto escrevo. Sei que estão. Eles não me deixam dormir. E, no fundo, temo que nunca mais vou conseguir. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais vídeos para vocês. Até a próxima e Deus o acompanhe. Um forte abraço da equipe Arquivos do Medo.